Um ponto fundamental para que nós possamos compreender o que é Kung Fu é entender o seu sentido amplo. Kung Fu é muito mais do que luta. É claro que Kung Fu inclui, inclusive, as artes marciais, mas Kung Fu é, acima de tudo, todas as artes que incluem a arte de melhor viver. Vou explicar através de uma obra muito importante para o neoconfucionismo, que é a obra do grande mestre Wang Yangming, que é a obra Instruções para a Vida Prática. Ele fala o seguinte, que o Kung Fu, esforço de aprendizagem, é o Kung Fu para retificar o coração-mente e cultivar a pessoa. Então, você observa que nesse sentido, ele está falando de Kung Fu como algo onde nós nos esforçamos para alcançar essa retificação do coração-mente. O que é o coração-mente? O chinês não faz distinção entre coração e a mente, então ele chama isso de Xin ou San em cantonês. Ou seja, é uma maneira de nós refinarmos a nossa capacidade de mentalização. Então veja que isso está ligado ao aprendizado, está ligado ao refinamento de uma pessoa. A isso o mestre Wang chama de Kung Fu. Lembro que o mestre Wang nasceu em 1472 e morreu em 1529. Então quero dizer para você que o sentido amplo de Kung Fu já era consagrado desde o século XVI, século XV, século XVI. Então olhe só que interessante essas afirmações que muita gente ignora. Eu vou falar mais uma aqui, que o Kung Fu do grande aprendizado é o Kung Fu do caminho do meio, pois o Kung Fu ele exerce como sabedoria e prática. Mais uma vez, nós estamos vendo aqui um sentido muito mais amplo do que uma atividade física e um combate. Da mesma forma que ele afirma o seguinte, que Kung Fu é uma unidade entre a formação e o corpo original. E por fim, ele diz o seguinte, que o Kung Fu ele é o Shaoyan. O que é o Shaoyan? São os efeitos, as funções, as manifestações de certa habilidade e realização cultivada. E assim nós alcançamos a partir de uma formação apropriada. Olha que interessante observarmos através do mestre Wang que quando nós falamos de Kung Fu, nós estamos falando de um resultado de um esforço decorrente da habilidade. Isso vale para todos os demais mestres confucionistas quando se referiam a Kung Fu. Isso que eu estou falando é justamente no período da dinastia Song e da dinastia Ming. Eu estou falando por volta de 1000 a 1500. Então observe bem que o sentido amplo de Kung Fu precede o sentido estrito. E o que é o sentido estrito? O sentido estrito é quando nós falamos sobre um aspecto de uma arte. Obviamente que depois de 1970, o sentido estrito praticamente se transformou em arte marcial a partir de uma famosa série chamada Kung Fu, lançada pela Warner Brothers, uma companhia americana cujo ator principal, David Carradine, tornou esse sentido estrito mundialmente conhecido. Então, veja que é muito mais recente essa noção de sentido estrito. Não que ela surgiu em 1972, mesmo porque na edição de aniversário da Associação Ting Wu, para quem não sabe, a Associação Ting Wu
foi a instituição chinesa mais bem-sucedida com relação às artes marciais chinesas. E ela, então, pela primeira vez, associa, em 1919, o termo Kung Fu com artes marciais. Aqui, eu não estou falando que o termo Kung Fu é associado às artes marciais a partir desse momento, mas é, sem dúvida, um momento importante para se entender que foi a partir do século XX que nós temos, então, essa associação. No começo do século XX, talvez no final do século XIX, mas não muito antes disso. Isso é fundamental para que nós possamos entender que a noção de sentido estrito de Kung Fu relacionada à arte marcial, ela é relativamente recente. E com isso, então, podemos compreender que o sentido amplo de Kung Fu, ele está associado principalmente à capacidade de nós vivermos a nossa própria vida e não mera habilidade física. Agora, uma coisa importante é preciso ser dita, que quando nós falamos de Kung Fu, nós estamos falando de algo que oferece um resultado prático. Kung Fu, ele é exercido na prática. Por isso que muitas vezes as pessoas confundem com atividade física, mas não necessariamente. Pode ser na arte de falar, pode ser na arte de se comunicar, pode ser na arte de escrever, pode ser na arte de cozinhar, pode ser na arte de governar. A tudo isso nós chamamos de Kung Fu. Então, a incorporação da excelência na conduta de cada pessoa é isso que caracteriza o sentido amplo de Kung Fu.